Olá, eu sou George Machado e o nosso papo aqui é sobre cultura e arte em Sete Lagoas. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Ele é pintor, professor de artes, curador das galerias de arte da Prefeitura de Sete Lagoas e fotógrafo. Tudo isso autodidatas, acredite se quiser. É um prazer tê-lo aqui no Cultura Mix, Demetrios Cota. Ok, Jorge. Muito obrigado. Tudo bom? Eu tô jóia, e você? Tudo bom. Me conta aqui, como é que uma pessoa pode ter todos esses talentos sem ter uma graduação especificamente falando? Assim? Tudo depende muito do foco, sabe, Jorge? A gente não é tudo ao mesmo tempo. Então, dependendo do tempo que tem a demanda, a gente é aquilo que você falou. Tem hora que parece mais a possibilidade de ser fotógrafo, então vamos para o mundo das objetivas e fotografar. Tem hora que aparece mais possibilidade de ser pintor, principalmente retratista, né, que eu fazia retratos também. Vamos para esse mundo fazer retrato. E aí vai. São as oportunidades, né? Como as artes, elas se confluem, né? Elas são convergentes. Eu não vejo muita diferença entre ser fotógrafo, ser pintor, ser escultor, ser escritor. Mas não deixa de estar no sangue, porque uma coisa não aflora tão facilmente se a pessoa não tiver o dom, não é? Tem isso, né? Tem isso. Então, mas você me falou de tempo. Você falou de tempo. Então vamos voltar no tempo. Como é que tudo isso começou na sua vida? Eu não consigo esquecer meu período de infância. A rigor, apesar que nos bastidores eu te falava sobre as escolas, sim, mas remonta a um tempo, esse período meu de arte, esse desenvolvimento meu com a arte, ele já vem mesmo da própria família, sabe, Jorge? Quando a gente estava conversando nos bastidores, eu te falava sobre as escolas, não foi bem por aí. O início acadêmico nas escolas, ele foi importante, mas lá no início da existência, 4, 5, 6 anos, a gente já fazia concursos. Tinha meus irmãos que desenhavam, uns 2 ou 3 que desenhavam, e eles promoviam concursos de desenho entre os vizinhos. Entre eles. Até então eu não desenhava nada, eu admirava demais os traços que a minha irmã tinha, o meu irmão, e tinha um outro parente lá que vivia todo final de semana lá em casa. Então eles viviam fazendo os concursos entre os vizinhos. E eu era jurado, ainda por cima, criancinha, era jurado na época. Isso era alimentado desde a infância. Mas você me falou que dentro da escola, a diretora de uma escola que você estudou te colocou para fazer aula num ateliê? Isso. Como é que foi isso? Essa aí já avançou bastante na minha história. Aí eu já tinha uns 15 anos, por aí. O Cim Andrade, a escola a estadual Cim Andrade, né? Sei. A escola estadual Cim Andrade teve uma boa vontade tremenda comigo. E lá eles faziam também concursos na feira de ciências, feiras culturais de lá. E os concursos eles davam prêmios. E eu sempre participava dos concursos. Tinha vez que eu ganhava primeiro lugar, tinha vez que segundo, tinha vez que primeiro. E aí foi essa questão de emulação, ela é importante, né? Quando ela é saudável. E foi o que aconteceu lá no Cim Andrade. Daí, para a diretora perceber esse talento meu e sair também desenvolvendo por fora essa possibilidade de me incentivar, aí ela fez. E eu não posso te falar que foi a escola que pegou o dinheiro e pagou, né? Mas até hoje para mim é um enigma. Ela não quis que eu soubesse as coisas, né? Mas pagava as aulas no ateliê da Belkis Schreiber. Me parece que a Belkis até hoje ainda dá aula. E foi ela que começou, a Belkis que começou a te ensinar essa... Exatamente, foi no ateliê da Belkis. Com algum tempo dentro do ateliê de Belkis, ela morava em Belo Horizonte e eu morava aqui em Sete Lagoas. Sei. Eu abri o ateliê para ela. Então, nessa de eu ficar abrindo o ateliê para ela, chegavam os alunos, ela chegava tarde e eu ficava lá, né? E eu ficava lá ajudando os alunos lá, né, a finalizar os desenhos dele, as pinturas. Até Belkis não vinha, tinha vezes que Belkis não vinha e eu ficava, né? Aí eu não sei te dizer se por acaso foi nessa época que eu me transformei em professor de desenho e de pintura, como que se deu isso. O fato é que os alunos adoravam lá os retoques que eu dava no desenho deles, nas pinturas, que era assim que funcionava a metodologia dela, né? Entendi. E, então, bom, aí começou, a coisa meio
meio tênue, né? Entre uma coisa que é rígida a nível de aula de professor e o artista, o propriamente pintor, né? E aí você teve a ideia de montar seu próprio ateliê, como é que foi? Não, foi uma coisa fortuita. Eu conheci um teólogo, o Antônio de Lima Mesquita, que ele tinha uma sala, ele alugava uma sala no edifício Márcio Paulino e a sala ficava ociosa. E como ele era o meu professor na escola técnica, ele pegou, sabia que eu não tinha um ateliê e me ofereceu a sala. Aí eu pagava metade do valor do aluguel e ele pagava a outra metade. E aí eu consegui manter o ateliê por um bom tempo, lá eu dava aula. Uma boa parte daqueles médicos ali, dentistas ali do edifício Márcio Paulino, era aluno meu. Mas deixa eu te perguntar, é muita coragem, né? Você chegar e falar assim, agora eu vou abrir minha escola, vou começar a dar aula. Tem coisas que eu acho que pela própria idade te dá aquela coisa, aquele assim, ímpeto, impetuosidade. Aquela impetuosidade. Você, bom, se eles não sabem e eu sei alguma coisa, então eu vou distribuir. Tinha vezes lá que eu nem cobrava aula de alunos lá que eram mais carentes, mas eu ganhava. Mas paralelo a isso, você começou também a fazer seus trabalhos, né? Sempre você falou comigo que é mais no abstrato, como é que é a sua linha? Era figurativo, nesse início eu era bem figurativo. Ah, sim? Eu gostava demais de pintar tropas de cavalo. Tinha época que eu pintava tropas de cavalo assim, sem olhar para estampa nenhuma. Era com todos os músculos. Quer dizer, eu falo todos os músculos porque muita gente via os quadros e falava, não, mas todos musculosos os cavalos, assim, sem ter uma guia. Referência, sem nada. É mesmo? E aí eu cheguei a fazer algumas exposições coletivas de arte, onde que eu apresentava os acadêmicos. Você me falou que foi na década de 80, a primeira exposição sua que você participou foi uma coletiva, não é isso? Foi uma coletiva, foi aqui na Casa da Cultura, inaugurando a galeria de arte da Casa da Cultura. Você me falou que na época tinha vários artistas que estavam começando, quem que era? Adriana Drummond, nem sonhava em ser pintora, Manuel Rosário, Paulo Dias, Luizinho já estava na ativa, Paulo Horta já estava, Florencio, Ivânio. Eu não lembro muito, era do Godoy, Jacinto Godoy, que eles mexiam com silk. Tanto um como o outro, eles mexiam com silk, mas muito cedo eu já frequentava lá o ateliê do Ivânio e ele já tinha na retaguarda lá uns quadrinhos. Aí ele apareceu. Mas então você tinha um trabalho com o professor e um trabalho fazendo seus quadros, suas pinturas, não é isso? Exatamente. Com paisagens, depois isso foi evoluindo? Foi. Aí eu comecei a me introduzir no mundo da pintura moderna, ou seja, propriamente expressionismo e cubismo. E a primeira exposição individual minha, também na Casa da Cultura, foi dentro do estilo cubista. Ah, sim. Aí você lembra quantas obras você colocou naquela época? Tinha a Via Sacra inteira. Então, logo 14, né? 14 quadros, com mais 15, 16, 17. Tinha 18 quadros aqui. A Via Sacra era formato 50x40, todos eles, os 14, e mais uns 3 ou 4 quadros, inclusive um está no acervo da PUC-MG, que eles adquiriram esse quadro chamado Ufologia Cristã. Era uma série de 3 obras, onde que eles adquiriram essa obra, que foi, inclusive, quando eu saí daqui, eu expus lá na PUC, e aí eles adquiriram. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai falar sobre essa coisa, né? Que até agora a gente falou de Sete Lagoas e você foi daí que também foi para o mundo, não é isso? Exatamente. Então tá, a gente vai voltar agora, daqui a pouquinho a gente volta, a gente está aqui batendo um papo com Demetrios Cota no Cultura Mix. Já já a gente volta. Pois é, a gente está aqui no Cultura Mix batendo um papo com Demetrios Cota. Então, Demetrios, você falou comigo, a gente falou um pouco sobre o seu trabalho, sobre como tudo começou, e aí Sete Lagoas, seu ateliê, seu trabalho, e você falou que foi da PUC, e aí que você começou a sair de Sete Lagoas. Me conta um pouco dessa história posterior ao seu ateliê e quando você começou a entrar nessas outras áreas da pintura, né? Como a gente falou aqui. Essa questão de sair do ambiente natural da gente, que no caso foi a cidade de Sete Lagoas, foi uma coisa natural. Porque à medida que você vai atuando dentro de uma cidade onde que as possibilidades são reduzidas, né? Como na época a gente tinha uma galeria só de arte, então foi natural essa questão de eu bater asas, né? Ou tentar bater asas, né? E voar. Aí aconteceu várias exposições, a maioria em Belo Horizonte, umas no Rio, as outras em São Paulo, uma em Brasília.
Em Pernambuco, estive expondo em Pernambuco também. Bacana. Não lembro da cidade agora, mas no meu currículo tem lá. Aí então aconteceu isso naturalmente, sabe, Jorge? E aí foi desenvolvendo. A essa altura eu já estava largando as aulas de desenho também, de pintura, e já estava me dedicando também a algumas outros gêneros de atividade, levando em consideração também a reduzida possibilidade de comércio, tanto em Belo Horizonte como em Sete Lagoas também, né? A gente precisaria, no caso aí, pelo menos na época, o que eu sentia era realmente uma política, que essa política abraçasse a causa de um consenso mercadológico. Não tinha quem produzia e quem comprava. Você falou comigo que chegou trabalho, você ia até para fora do país, né? Mas isso aí veio bem mais atual. Ah, tá. Isso aí já é bem agora, uma coisa de 6, 7 anos atrás. Mas então, voltando ao que você estava dizendo, a questão, você fez trabalhos, a saída daqui, igual eu falei, foi uma coisa natural? Foi uma coisa natural. E aí, a essa altura, eu já não estava mais dando as aulas de desenho, já tinha parado. Um dos ateliês, que eram 2, eu já tinha liberado um deles, estava só com esse outro da Rua Doutor Pena, que por sua vez também eu já tinha liberado. Então eu já estava assim, me metamorfoseando, né? Já estava saindo desse nicho de arte de arte propriamente dita, e já enveredando por umas outras áreas aí de ação de mercado mesmo. Pois é, e aí você foi um momento que você parou, foi isso? Foi esse momento que eu parei, fui me aventurar no mundo de empresas, né? Fiquei empresário, né? Por algum período aí. Mas isso, você acha que foi devido a quê? Alguma dificuldade mesmo? Foi a questão financeira mesmo? Exatamente. O mercado que eu estava iniciando era muito bacana e absorvia realmente a minha mão de obra de arte. Ah, sim. Apesar que eu era dono da empresa, eu e a minha esposa era dono da empresa, mas tinha parte da empresa que era minha cara. Você não deixou de sair da arte? Não. Só você parou de pintar e trabalhar como você era professor de arte. Isso. E a pintura, isso foi deixado de lado, você começou a mexer com uma outra área. Exatamente, que era uma área de design gráfico. E como é que é? Conta um pouquinho sobre isso. Isso foi super interessante. E eu gostei, o tempo que eu puder eu ainda volto para essa área. É mesmo? Apesar que apanhei bastante, mas foi o mundo empresário, o mundo empresariado. Talvez eu volte como design gráfico. E é uma coisa que eu nunca larguei, até que como curador da Galeria Miralda e do Departamento de Galerias de Arte de Sete Lagoas, é uma mão de obra que é absorvida minha aqui dentro do departamento. Isso, aí então você entrou no assunto. De repente, alguém te convidou para ser o curador das galerias de arte da Prefeitura de Sete Lagoas. Como é que isso aconteceu? Eu achei essa relação muito bacana. Eu achei que houve um casamento, assim, maldito, né? Mas como toda coisa maldita, tem hora que te atrai também, né? E foi o que aconteceu. Eu acho super bacana estar mexendo nas galerias de arte daqui de Sete Lagoas, levando em consideração que elas são oficiais. E, obviamente, a responsabilidade é tremenda, porque a gente tem que fazer com que elas se mantenham abertas e sejam bem receptivas, tanto turisticamente como culturalmente. E tanto nesse papel de curador e também de estar trabalhando dentro de um órgão público, você tem mais capacidade de ter uma visão melhor de como é que hoje é viver de arte, como é que era há 20 anos atrás, quando você começou. Qual a diferença que você vê nisso? Está mais fácil hoje? Está mais difícil? Está mais fácil para eles que estão começando, ou então para os artistas. Porque a rigor o que eu passei, eu não gostaria que eles passassem. Ou seja, então naquela época era mais difícil. Era mais difícil. Apesar que Dona Miralda estava viva e tudo mais, mas Dona Miralda não tinha um foco exclusivamente voltado para aprimorar essa relação de mercado com arte. Ela simplesmente agitava, ela era uma agitadora cultural no bom sentido, e ela fazia muito bem o que ela se propôs. E a minha preocupação à frente da prefeitura é exatamente tentar mexer nesse perfil do Departamento de Galerias de Arte, trabalhando com os artistas em benefício das suas vendas. Você hoje é um cara, a gente vê que é muito ativista nas redes sociais. Você acha que essa tecnologia ela veio para ajudar muito o setor artístico de uma forma geral? Com certeza. Pelo menos os artistas que sabem manipular essas redes virtuais aí, eles vão se dar bem. Ou melhor, eles estão se dando bem. Aqui em Sete Lagoas ainda é meio incipiente, tem muitos artistas Sete Lagoanos que não estão na rede. Pois é, e o que seria um conselho para essa turma que você está vendo aí nascer agora, que estão estudando, que estão começando na arte? O que seria um caminho bacana para eles se firmarem como artistas e poder ganhar, de repente, a sua vida como artista? Que forma que você acha que tem que ser trilhado esse caminho? A primeira coisa que eu os alerto
é que eles têm que aprender a empreender a sua carreira. Então, se nós temos uma galeria de arte e essa galeria de arte tem gente de boa vontade, que está a fim de te ouvir, está a fim de te dar o apoio necessário, você tem que acessar esse apoio e não afastar Você acha que isso está acontecendo? Está acontecendo. Está acontecendo em Sete Lagoas. E por quê? Não é, para o meu gosto não é um fenômeno, porque na minha época já tinha esse fenômeno mesmo. Na minha época, lá nos idos décadas de 80, a gente só tinha um nome, boicote. Mas por Então, quê? eu não acho que eles estão boicotando, eles estão faltando informação para eles. Levando em consideração que eu venho da área deles, né, do mundo da arte, desenho, da pintura, e eles não estão por perto, tem algum fenômeno acontecendo, tem um problema acontecendo. Mas você fala isso, mas, por exemplo, a agenda das galerias está lotada até o ano que vem. Só fica lotada. Mas acontece que eu tenho todo um jogo de estrutura, jogo de cintura, digamos assim, para trabalhar com outros nichos. Então, eu não deixo a galeria fechar. Independente do artista acessar o espaço ou não, aqui sempre vai estar concorrido. Pelo menos a Galeria Miralda vai estar sempre concorrida. Mas isso é por quê? Por causa da estrutura que eu criei. Eu gosto muito de aproximar das escolas, levando em consideração que foi uma das escolas que me incentivou. Então, a gente tem uma política pedagógica voltada para a arte da galeria. Isso é importante. Então, as futuras gerações já estão sendo... já estão conhecendo as galerias, já estão se familiarizando com esse ambiente, né? Isso. Então, nesse ponto, eu acho que o seu trabalho está sendo muito bem feito, isso é importante. Exato. Mas eu queria finalizar com um assunto interessante que a gente vê aí no seu portfólio, que está sendo mostrado também durante a nossa conversa, que é esse lado da fotografia, que muita gente não conhece. Eu não conheço mesmo. Né? Como é que é o Demetrios fotógrafo? Conta pra gente. É um apaixonado, igualzinho com a pintura e com o desenho. Eu sou gamado, né, com os cliques. Eu não tenho a formação acadêmica, né, dos colegas cinegrafistas que estão aí nos bastidores, né? Estou vendo todo mundo aqui fera nas fotografias do cinema, eu não tenho essa verve. Mas acontece que eu venho de um outro meio, eu venho de um meio estético. Certo. Eu venho de um meio estético que me habilita E também a pegar uma máquina. Você fez comunicação social, que Eu de fiz certa comunicação forma social. dá uma exato. introdução no assunto. Né? Eu tive dentro da faculdade, nós tivemos laboratório, né? Onde é que a gente aprendeu a mexer com máquinas analógicas, o laboratório com solução A, solução B. E diga-se de passagem, não me dei muito bem com esse laboratório analógico aí, mas gostei demais das digitais. Até uma certa altura eu já consigo manipular as máquinas digitais do jeito que eu quero. Então o seu trabalho na fotografia está mais nas máquinas digitais? São mais máquinas digitais e tudo abstrato. As minhas fotografias são abstratas. Certo. E expressionistas. E um pouco barroca. Tanto é essa aqui, por exemplo, esse trabalho meu aqui, vocês estão vendo aqui um traço bem expressionista e barroco, onde que eu trabalho a dramaticidade da luz e da sombra. Então eu sempre defendo as fotografias minhas, Jorge, com essa característica dramática e barroca. E já fez alguma exposição? Já. Eu já comecei em grande estilo, né, entre aspas, né? Eu nunca expus aqui no Brasil, a rigor. Certo. Quer dizer, eu fiz algumas exposições coletivas, mas fora eu já expus em Berlim, na República Tcheca, em Nápoles, como é que chama aquela cidade Você começou no caminho inverso aí, Inverso. Né? E agora eu fui obrigado a recuar por causa do espaço da galeria, que me toma muito tempo. Eu faço 4 curadorias mês, então eu estou até sem tempo de pegar a máquina e clicar. Então, mas eu tenho um acervo de fotografias muito grande, e que eu fico olhando, eu reolho as Quando é que o fotografias. curador vai preparar a exposição Demetrios Cota de fotografia? A gente quer saber isso. Eu vou precisar de um outro curador para poder fazer a curadoria da minha exposição. Então vamos ver aí que é o curador que aparece aí, poder aventurar isso. Mas você acha que porque quando não fica bem, já tem uma previsão ou não? Não. Talvez o ano que vem, sim. Porque toda a vida eu quis fazer exposição. Inclusive até articulei uma exposição agora em outubro, que infelizmente deu errado a exposição, onde que eu estava? Eu estava inserido no contexto com alguns colegas aí, mais de 12 fotógrafos, super bacana, que ia entrar agora dia 15 de outubro, mas pelo advento do Festival do Humor, o Festival Internacional do Humor, que eu era um dos curadores, arrematou eu tendo que cancelar a exposição e vou adiar ela para o ano que vem. Mas eu fazia parte do staff, né, que entraria agora em exposição. Mas com certeza, ano que vem teremos a exposição de fotografias de Demetrios Cota. Com certeza. Isso aí já é uma meta, né, que nós temos que colocar em batalhar. prática. Querido, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E pela amizade sempre. E parabéns à TV Câmara pelo espaço concedido ao nosso super amigo Jorge, né? Cultura Mix. Cultura Mix. Obrigado. Né?
Parabéns. Pessoal, obrigado pela presença e pela participação de todos vocês. Esse foi Demetrios Cota, conosco aqui no Cultura Mix. Até o próximo. Valeu. Eu pensei que era pouca vontade de te ver. Acordei com seu nome e a certeza de você.